Eu gostaria que você pudesse colocar a mão no seu coração, em nome do Senhor Jesus, e fechasse os seus olhos. Aquieta o seu coração aí por alguns segundos. O salmista Davi, em um certo momento da sua vida, ele disse assim: aquieta-te, ó minha alma, e sabeis que o Senhor é Deus. Feche os teus olhos. Querido Deus, maravilhoso Pai, vivemos, ó Deus, períodos não diferentes dos demais da Tua palavra. Se eles questionaram e o Senhor não lhes imputou por pecado, também nós podemos questionar por conta da fraqueza da nossa carne e da inconstância da nossa fé. Onde está o Senhor? Onde está o Espírito Santo? Onde está o Senhor Jesus? Onde está Deus? Quando parece que tudo vem dando errado. Eu não tenho essa resposta, mas o Senhor a tem. Então, humildemente, eu te peço pelo Espírito Santo, use esse vaso de barro, para que a excelência da glória do seu poder seja única e exclusivamente de ti. Todos os que aqui estão, foi o Senhor quem os trouxe, e eu sei disso. Ó Deus, era muito cedo ainda, quando eu já estava diante deste altar de joelhos para teu louvor. O dia ainda estava amanhecendo, e eu te peço encarecidamente, que fale conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Diga: Senhor Espírito Santo, Tu me conheces, os meus temores, receios, inquietações, preocupações. Tu conheces a minha vida melhor do que eu mesmo, e de tudo pelo que tenho passado. Não há conselho melhor que venha de ti. Então, em nome de Jesus, usa o teu servo por inspiração e por revelação, e fala comigo como se aqui fosse um grande divã espiritual. Precisamos de ti. Repreenda em nome de Jesus toda desatenção. Prende-me a tua palavra, em nome de Jesus. Faz a sua oração. Pai, em tuas mãos, ó Deus, para teu louvor está a minha vida, o qual sem ti, ó, nada poderei fazer. Então que a tua palavra vá de forma muito simples, mas contundente, inspirada, revelada e profunda, e traz-nos, ó Deus, a resposta que tanto precisamos. É o que eu te peço. Eu repreendo todo o principado e potestade, todo o levante do inimigo. Que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada. Isto em nome de Jesus. E você que crê, aplauda Jesus bem forte então. A grande pergunta que chegaram a me fazer esses dias, após termos começado esse ensinamento, era se não era pecado perguntarmos: mas aonde está Deus? Onde é que Ele está quando eu mais preciso dEle? E não só uma, mas se eu me recordo bem, 3 pessoas me fizeram essa pergunta. Mas pastor do céu, me diga uma coisa, eu não estarei pecando contra Deus? Será que de repente Deus não irá ficar revoltado, chateado, com raiva de mim?
se eu lhe fizer esta pergunta, e eu disse, fulano, ciclano e beltrano, você ouviu o que Deus tem falado no altar? Sim, eu tenho ouvido, sim. Inclusive eu até cheguei a assistir, não só aqui presente, como em casa também. Então, se você ouviu o que Deus tem falado, o que é que você me responde? O que é que você me diz? E a pessoa, no caso, cada um trouxe uma resposta diferente, é claro, mas no conjunto da obra, se pode-se dizer que a resposta foi a mesma. É que, sei lá, pastor, eu acho que eu posso estar pecando. Eu acho que eu posso estar, de alguma forma, faltando com respeito com Deus. E, de repente, quem sabe, eu seja punido por causa disso. E aí, com todo respeito, eu fico meio preocupado com isso. E eu olhei para a pessoa e peguei e disse assim, bem, então é necessário que você entenda que o Deus que nós servimos não é um Deus carrasco. Não é um Deus que está com a zorrague na mão, esperando para nos açoitar. Que o Deus que nós servimos, acima de tudo, é Pai. E é um Pai que perdoa, é um Pai que fortalece, é um Pai que ajuda, é um Pai que auxilia. Não é um Pai que abandona, não é um Pai que vira as costas. E o que é interessante é que, tendo dado essa resposta para uma dessas pessoas, teve uma que me chamou muita atenção. Porque uma dessas três disse assim, bem, eu acho que deve ser por causa disso. E aí eu disse, mas por causa disso o quê? Eu perguntei, disse, porque eu tenho uma enorme dificuldade até hoje de relacionar-me com os meus pais. Mas uma dificuldade tão grande que o senhor não tem ideia. Eu tenho uma dificuldade tamanha de me relacionar com eles, que olha, às vezes eu passo até de semana sem conversar com nenhum deles. Eu tenho uma dificuldade tamanha, que só para ter uma ideia, que eu já cheguei dentro de casa a ficar sem conversar com eles. Sabe o que é isso, pastor? Você está dentro da sua casa, da casa dos seus pais, e de repente um passa pelo outro, e ainda que os meus pais falassem comigo, eu não falava com eles. Então talvez seja por conta disso que eu tenho essa enorme dificuldade. E o que é interessante é que a mesma pessoa, eu perguntei, mas por que isso? Eu perguntei. E a pessoa pegou e disse assim, sabe por conta de quê? Porque quando eu mais precisei, eu sofri abandono. Porque quando mais eu precisei, eu sofri abandono. Quando eu mais precisei, quando sabe que ao invés de eu ter que ser julgada, ao invés de eu ser apontada, ao invés de eu ser condenada, sabe, pastor? Em que eu esperava ao menos um ombro para chorar, ao menos vamos lá, vai dar certo, nós vamos conseguir. Não, foi tudo o contrário, pastor. Foi tudo o inverso disso. E eu acho que eu internei isso dentro de mim. Eu coloquei isso dentro de mim. E com todo respeito, eu sei que Deus não são os meus pais. Eu sei que Deus não são os meus pais. Eu sei disso, pastor. Mas há uma dificuldade, há um bloqueio, sabe? Eu criei assim como se fosse um bloqueio, como se fosse uma muralha intransponível, como se eu estivesse do lado de cá, Deus do lado de lá, mesmo vendo e sabendo de tudo que eu estou passando, mas não querendo ter um relacionamento comigo, não querendo de hipótese circunstância alguma estar ao meu lado, e o pior, não se importando comigo. E olhei para essa pessoa e peguei e disse da seguinte forma, pois é tudo o contrário, pois é tudo o inverso. Existe um versículo que nos cura em relação a isto. A Bíblia Sagrada diz, eu falando para essa pessoa, está escrito, que mesmo sendo nós maus pais, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu, não vos dará aquilo que lhe pedirem. Em outras palavras, ela parou, ouviu, escutou, e espero que Deus tenha trabalhado no coração dela para a glória de Deus. A grande verdade é que nós chegamos a um momento da nossa vida, e eu quero que você escute o Espírito Santo. O bem da verdade é que nós chegamos a um momento da nossa vida em que meio que nós trocamos as posições. Isso é verdade. Eu digo porque está na nossa carne, na nossa natureza. Não é porque você queira, não é porque eu queira, não é porque queiramos,
Mas chega um momento da nossa caminhada, chega um momento da nossa vida, que nós invertemos os valores. Nós começamos a nos acharmos mais importantes do que Ele. Nós começamos meio que naquele pensamento em que Ele é obrigado, ou de forma obrigatória, fazer por mim, fazer por você, porque simplesmente não pedimos para nascer. E muitas vezes nós cometemos esse erro. Na verdade, vira e volta nós cometemos esse erro. E aí acabamos nos questionando na seguinte pergunta: mas onde é que está Deus quando eu mais preciso dele? Onde é que Ele está? Cadê Ele? Onde é que Ele está? Às vezes nós nos enquadramos pelo padrão de vida que vivemos. É mais ou menos assim como Jó, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. E nós então começamos a trazermos esse padrão para dentro de nós, e começamos naquele pensamento: bem, espera ainda, eu estou procurando viver uma vida reta, deixei de ser quem eu era, deixei de fazer o que eu fazia, estou procurando viver uma vida para Deus agora, e por que a coisa não acontece? Por que a coisa não anda? Se você ler os 42 capítulos do livro de Jó, você vai ver que é exatamente isso que Jó procura de alguma forma apresentar a Deus: um padrão de vida. Padrão de vida este que ele acredita agora, que por conta disso, ele, Jó, não terá de passar por luta. Ele, Jó, não terá de passar por dificuldade. Ele, Jó, não terá de passar por desafio. É tanto que quando você vai no começo do livro de Jó, a partir do capítulo 4, quando os amigos de Jó começam a falar com Jó, eles disseram da seguinte forma: Jó, me digas qual o servo que não tenha passado por provação, ou qual o santo que não tenha passado por tribulação. Olha o que ele diz. Ele está olhando para Jó, ele faz, e está dizendo: Jó, me diga uma coisa, qual o servo que serve, qual o servo, aquele que serve, que não tenha passado por tribulação, e qual o santo que não tenha passado por dificuldade? E Jó vai ter que baixar a cabeça, porque Jó, ele estava naquele pensamento de que se ele andava reto, temente a Deus e desviando-se do mal, então ele não tinha de passar por luta alguma. E é esse o pensamento que, se nós não tivermos o cuidado, nós começamos a adotarmos dentro de nós. Mas espera ainda, eu estou procurando andar retamente com Deus, eu estou procurando andar, sabe, assegurando-me no Senhor. Eu oro todas as manhãs, eu oro quando me assento para almoçar, para jantar, para merendar. Eu procuro meditar na palavra de Deus diariamente, conforme está escrito no livro de Josué. Medita no livro da lei de dia e de noite, para que tudo que faças tenha um bom êxodo. Mas mesmo dessa forma, de repente você para e pensa: espera aí, o que está faltando então? O que está faltando? O que está acontecendo? Deixa eu ver aqui, deixa eu procurar. E às vezes nós adentramos dentro desse pensamento. Nós adentramos dentro desse pensamento. Nós esquecemos que, querendo ou não, e eu não quero, e eu sei que você também não quer, nós sabemos que infelizmente as lutas, as dificuldades, os problemas, as barreiras, muitas vezes é usada para nos moldar. Claro que nos traz um ai de dor, um ai que nós não queremos jamais pronunciarmos, mas nós sabemos disso. É tanto que a Bíblia Sagrada diz que o próprio Jó vai relatar, e todos nós sabemos, no próprio capítulo de número 23, que sendo ele provado, ele entendeu que ele sairia como ouro. Olha o que Jó vai entender. Jó agora ele compreende que, sendo ele provado, ele sairá mais forte de como ele entrou, ele sairá mais ousado de como ele entrou, ele sairá mais determinado de como ele entrou, porque a verdade é esta: uma vez que você vence essa luta que você está atravessando, uma vez que você vence esse momento que você está passando, não tem como você não chegar do outro lado trazendo uma mala de experiência. Não tem como você trazer do outro lado uma mala de uma convicção, certeza de que o Senhor teu Deus sempre esteve contigo, independente da situação, da circunstância, da adversidade, do momento difícil que você pudesse estar atravessando. Quando você vem aqui em Jó capítulo 23, no versículo de número 1 diz assim: respondeu porém Jó, dizendo: ainda hoje a minha queixa está em amargura,
ainda hoje, é presente agora, é nesse exato momento, não é para amanhã não, nem para antes de ontem, é para hoje, agora, nesse exato momento. E ele diz aqui: a minha queixa está em amargura. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: Senhor, eu não estou vindo aqui para outro motivo, eu estou vindo aqui para me queixar. Eu estou vindo aqui para me queixar contigo. Eu estou vindo aqui para dizer que a vida que eu estou passando não é nada boa, que o momento que eu estou atravessando não é de saltar fogos, não é de dar glória a Deus, não é de sorrir, sabe, aquele sorriso espontâneo, e não aquele sorriso que simplesmente você sorri porque alguém se aproximou de você e você, sabe, aquele sorriso meio forçado, aquele sorriso sem brilho, aquele sorriso sem contentamento, sem prazer, sem alegria, que vem da alma, que surge do coração. E Jó, ele está sendo sincero com Deus. Jó está sendo sincero com Deus. Jó não está ocultando nem escondendo o que ele está sentindo, coisa que às vezes, infelizmente, nós temos dificuldade de colocar em prática. Coisa essa que nós não deveríamos ter, de que se estamos felizes, a Bíblia diz, glorifiquemos a Deus, mas se estamos tristes, a Bíblia diz, abramos o nosso coração para Deus. Mas muitas vezes nós temos essa dificuldade porque somos levados ao pensamento que sabe-se lá, que eu não esteja pecando contra Deus, eu vou dar um passo à frente. Não, de repente eu estou sendo ingrato com Deus, eu estou sendo ingrato, sendo que a ingratidão é você ter um celular, quando muitos não têm, e você ainda está reclamando porque o celular que você tem, por conta de você não estar podendo comprar no momento outro melhor, e você estar agora murmurando. Aí sim é murmuração, aí sim é outra coisa. Mas você abrir o seu coração diante de Deus, você ir diante do Senhor e falar como fez Ana. Ana não teve nenhum pingo, uma gota de cerimônia. A Bíblia diz que Ana ficou diante do altar do tabernáculo, e a Bíblia diz que ela disse: Senhor, a tua serva vem a ti em amargura de coração. Deus não a condenou, Deus não a julgou, Deus não a apontou, como fez Isaías, quando perdendo o ente querido, ele foi diante do templo, porque o templo agora estava de pé, o templo feito por Salomão, e foi diante de Deus, abriu o coração e disse: Senhor, a minha alma está inquieta, o meu coração está triste até a morte. Ou como Davi, que vira e volta. Você lê no livro de Salmos, você lê no livro de 1 Samuel, 2 Samuel, no livro de Crônicas, você encontra isso acerca de Davi. Quando Davi não tinha um pingo de medo, cerimônia, de abrir o coração para Deus e dizer: Senhor, a minha alma está triste, o meu coração está abatido, minha alma está desfalecida. Só que por conta do pseudo religioso que nós adotamos, nós sentimos uma enorme dificuldade de fazermos isto, de expormos para Deus o que sentimos, de dizermos: Deus, olha, eu não estou sendo ingrato. Não, Senhor, não entre por esse pensamento, porque você já está se condenando só em querer abrir da sua boca. Então, por mais que você exponha para Deus o que está sentindo, dificilmente você vai ser respondido. Veja que ele está dizendo aqui: ainda hoje a minha queixa está em amargura, a minha mão pesa sobre o meu gemido, a minha mão pesa sobre o meu gemido. Sabe como que se ele estivesse dizendo: Senhor, a única coisa que eu sei fazer é gemer. E esse gemer aqui não é um gemer de alegria, de felicidade, de contentamento, sabe, de nossa, uhul, não, é de tristeza mesmo, é de que as coisas não estão muito bem, obrigado, é dele olhar e ver que perdeu seus filhos. Dá para você imaginar? É ele olhar e perceber que perdeu seus filhos. Nós vamos ver daqui a pouco. É ele ser levado a acreditar que por conta de tudo que está acontecendo, Deus o abandonou, Deus simplesmente o desprezou, Deus simplesmente o rejeitou e não quer saber dele. Porque na verdade, quando as coisas começam a desandar, é um dos sentimentos que infelizmente o inimigo tenta brotar no nosso coração, de que Deus não se importa com a gente. Lembra daquela passagem do livro de Marcos? É um exemplo que você deve carregar no seu coração. A Bíblia diz que o barco estava sendo açoitado por ventos e por ondas. A Bíblia diz que o barco estava para ir a fundo, estava para ir a pique, estava para naufragar, estava para afundar. Os discípulos se levantaram
e viram que Jesus estava como que dormindo na polpa do barco. E a Bíblia diz que eles chegaram para Jesus, e as palavras com que eles usaram para acordar o Senhor Jesus foi esta: não se te dá que pereçamos? O Senhor não se importa não, é? O Senhor não está vendo que nós vamos morrer? O Senhor não está vendo que nós vamos ver aqui, olha, todos nós vamos ficar a pique, todos nós vamos ficar na metade do caminho? Veja que em outras palavras, o que ele está dizendo é: cadê o Senhor quando eu mais preciso? Cadê o Senhor que eu não estou vendo? O Senhor está dormindo. O Senhor está aí relaxando, descansando, enquanto que eu estou perecendo, enquanto que o barco está para afundar, enquanto que o barco está aí a pique, enquanto que as coisas estão acontecendo ao meu redor, é vento de cá, é vento de lá, vendaval de cá, vendaval de lá, as águas que tentam encher o meu barco para que eu possa naufragar, e o Senhor não se te dá, o Senhor não se importa, o Senhor não liga. Interessante que Jesus poderia ter olhado para ele e disse assim: o que é isso? Estão me faltando com respeito, é? Vocês não sabem que eu sou o Senhor? Jesus podia ter feito isso. Jesus podia ter feito, mas Jesus não. Jesus pelo contrário, Jesus pôs-se de pé. E a Bíblia diz que ele disse: aquieta-te, mar, e cala-te vento. E a Bíblia diz que houve uma grande bonança. A Bíblia diz que houve paz. O que é interessante, né? Que Jesus poderia ter dito: o que vocês estão pensando que vocês são? Pelo contrário, ele cobrou-lhes a fé. Ainda não tendes fé? A única coisa que ele diz, ainda não tendes fé. Mas por conta de quê? Por conta de que está lá escrito, por conta deles terem se esquecido dos milagres passados, de que ele, Jesus Cristo, já tinha mostrado para eles o que eles fazerem quando o barco viesse ser açoitado pelos ventos e pelos mares. Só que eles esqueceram na hora, só que eles temeram naquele momento, eles ficaram receosos, ao ponto deles olharem para o barco e pensarem: nós vamos a fundo, nós vamos naufragar, nós vamos morrer. E Jesus de Nazaré está lá escrito, disse para eles: não tendes fé, porque tinham se esquecido dos milagres passados, que é o que na maioria das vezes nós fazemos. Na maioria das vezes, infelizmente, nós pegamos os milagres, as respostas que Deus nos deu, os milagres que aconteceu, e nós sepultamos, nós enterramos. Você precisa entender isso no seu coração. Onde é que Deus está, meu pastor? Nós estamos procurando essa resposta, porque no versículo de número 3 ele diz: se eu soubesse onde eu poderia achar. Então ele está tateando, ele está procurando, ele quer encontrar. Mas onde é que ele está? Cadê ele? Deixa eu ver, será? Não, pera ainda, deixa eu ver. Não, pera ainda, deixa eu ver. Porque está aqui: se eu soubesse onde poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Então me chegaria até o seu tribunal. E aí ele diz no versículo 4: exporia ante ele a minha causa. Eu diria para ele tudo que está acontecendo, tudo que eu estou passando, das lutas, das dificuldades, dos momentos que eu estou atravessando. E a minha boca se encheria de argumentos, não ficaria de boca fechada. A minha boca se encheria de argumentos. Versículo 5: saberia as palavras com que ele me responderia, saberia o que ele teria de me dizer, e entenderia o que me dissesse. Versículo de número 6: porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Olha o que Jó está dizendo. Jó está olhando para a sua insignificância. Jó está olhando para ele, se vendo pequeno, e está dizendo: espera ainda, Deus não vai contender comigo, Deus não vai brigar comigo, Deus não vai fechar a cara, Deus não vai cruzar os braços, Deus não vai fazer pouco de mim, não. Ele está dizendo: porventura, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Discutiria comigo? Brigaria comigo? Ficaria com raiva de mim? Viraria as costas quando mais eu preciso? E aí ele mesmo responde: não. Jó sabe de forma bastante clara, mas não sabe explicar como ele sabe, porque até então nós sabemos que depois Jó vai dizer: Senhor, porque na verdade eu ainda não te conhecia, e só te conhecia por ouvir falar. Mas nós não conhecemos o Deus que nós servimos só por ouvir falar, não.
Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui trazem experiências com Deus. Eu tenho certeza que por menor que você acha que seja, ainda assim é uma grande experiência. Eu tenho certeza que cada um de vocês, por menor que você ache, mas pastor, é uma experiência minúscula, é uma experiência pequenininha. Querido, para Deus operar, não existe pequenininho ou minúsculo não. Não tem esse negócio não, porque Deus não se diminui naquilo que faz. Pode ser desde a cura de uma dor de dente, de um abrir de uma porta de emprego, quer seja uma vitória numa causa na justiça, quer seja o que for, uma libertação, uma restauração, de repente quer seja uma manifestação do poder dele, quando você estava dentro do seu quarto orando, não importa, por menor que você diga que seja, Deus não se diminui naquilo que faz. Ele é grande e poderoso, e Ele faz sempre a melhor coisa. Em outras palavras, Ele permanece sendo o mesmo que Ele é. Não tem esse negócio de menor, pequeno, não. Nós aqui diminuímos o milagre que Deus realiza. E Ele está dizendo, não, de forma alguma Ele contenderia comigo, de forma alguma Ele brigaria comigo. Ele antes me atenderia. Mas Jó não sabe onde encontrá-lo. Jó não sabe aonde achá-lo. Jó não sabe. E ele está dizendo, certamente me responderia. Versículo 7, ali o reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Só que de repente Jó agora está naquele pensamento de que tudo que ele está passando é injusto, de que a luta que ele está passando não existe isso. Só que depois Deus vai trabalhar nessa área na vida de Jó. A partir do capítulo de número 38, você pode ver até o capítulo de número 42, quando Deus vira o cativeiro de Jó e lhe dá 4 vezes mais de tudo quanto antes ele tinha. E aí no versículo de número 8 diz assim: eis que se me adianto, ali não está. Tem coisa pior do que isso? Tem coisa pior do que isso? Eis que se me adianto, na esperança, na expectativa, não, já sei, eu vou entrar nos meus aposentos, vou buscar o meu pai que está em secreto, ele que ouve ver em secreto, me responderá publicamente, quer dizer, transformará o meu momento de oração em uma resposta. Pronto, aí você vai para o seu quarto, você ora, você clama, você pede, você suplica, glória a Deus, você sai do seu quarto e fica em expectativa, agora a coisa vira, agora a coisa acontece, e nada acontece. E nada acontece. Aí Jó está dizendo, se eu me adianto, ali não está. Se torno para trás, não percebo. Não, espera ainda, de repente ele está na minha retaguarda. De repente ele está me guardando em todo o caminho, em todo o percurso. Porque se eu olho para a minha retaguarda, então pode ser que ele esteja, e de repente ele vai perceber que a resposta é a mesma. Ele não está. E ele continua, versículo de número 9. Se opera à esquerda, não vejo. Em outras palavras, Senhor, eu espero ao menos uma resposta, ao menos que as coisas melhorem, por menos que seja, ao menos um pouquinho, por favor, Senhor. O Senhor pode fazer esse favor para mim? Se opera à esquerda, Ele mesmo diz na sua palavra, não vejo. Sabe quando você diz assim, Deus, o Senhor podia ao menos melhorar só um pouquinho? O Senhor podia melhorar só uma gotinha, ao menos para que eu pudesse ver uma nuvem, ainda que pequena, do tamanho da mão de um homem? Ou quem seja, de repente, o silêncio, como nos dias de Elias, quando tudo fez silêncio, e Elias ouviu como um voz de trovão, ouviu a tua voz falar com ele, o que fazes? Senhor, por favor, o Senhor pode ao menos isto? E parece que a coisa não vira, sabe? Parece que a coisa não anda, aquela coisa amarrada, aquela coisa, e a pergunta que não quer calar é, mas onde é que está Deus quando eu mais preciso dele? Cadê Ele que eu não consigo encontrar? Onde é que Ele está? Tirou férias, passeou, foi embora, me abandonou, esqueceu-se de mim? E aí a gente começa a entrar nessa linha de pensamento. Se encobre à direita, não diviso. Se encobre à direita, não diviso. Se oculta. Aí você começa a entrar naquele pensamento, já sei, Ele me desamparou, já sei, Ele me largou, me abandonou, já sei,
não adianta mais orar, não adianta mais vir para a igreja, não adianta jejuar, não adianta acordar de madrugada para buscar a presença dele. Ler a Bíblia para quê? Para quê? Não vou fazer mais nada disso não. Aí você começa a entrar, infelizmente, numa apostasia espiritual. Mas não é que você queira, é por conta das coisas acontecendo, porque estão acontecendo. E aí tudo começa a vir como uma avalanche que vem para lhe derrubar, que vem para lhe colocar no chão. E aí de repente, para a coisa piorar, você agora é convidado a olhar para trás. Para a coisa piorar mais ainda, você é convidado a olhar para trás. E aí, queria que você pudesse ir lá no livro de Jó, capítulo de número 29. E aí, para a coisa piorar, para o caldo engrossar, nós somos convidados a olharmos lá para trás. Aí é que nós nos amarguramos mesmo. Aí é que ficamos sem chão para pisar. Aí a coisa pega. Jó 29, versículo 1 diz assim: e prosseguiu Jó no seu discurso dizendo, quem me dera ser como eu fui nos meses passados. Agora Jó vai olhar para trás, e ele vai olhar e vai dizer assim: espera ainda, quem eu sou agora, o que eu tenho agora, o que tem acontecido comigo agora, para quem eu era no passado. É exatamente isso que Jó está fazendo. E ele está dizendo: quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Eu vou ler de novo. Quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Quer dizer então que quando tudo ia muito bem, obrigado, Deus guardava Jó. Quer dizer que quando a coisa andava, Deus guardava Jó. Quer dizer que porque a coisa agora não está como Jó quer, quer dizer que Deus o abandonou? Quer dizer que Deus abriu mão dele? Quer dizer que Deus não se importa com ele, não liga para ele, não se interessa com ele? Quer dizer então, a prova de que Deus é comigo, a prova de que Deus é contigo, a prova que Deus é conosco, é porque tudo vai muito bem, obrigado. Mas se você lembrar de uma forma bastante clara, até para você estar como você está hoje, você deve se lembrar que no seu passado você também tinha lutas, e lutas essas que com certeza você contava, dizia e falava. Lutas e dificuldades essas que lá também você, sem perceber, você parou e pensou: espera ainda, mas é tanta luta. Só que quando nós estamos dentro da luta, parece que meio que nós neutralizamos, sabe? É como que se Deus não estivesse presente. Se você adentrar dentro da Bíblia, vamos aqui. Porventura somos nós melhores do que os profetas da Bíblia? Porventura somos nós melhores do que José? Onde é que estava Deus quando Deus assistiu à cena de seus próprios irmãos vendê-los por 30 moedas de prata? Onde é que estava Deus quando Deus assistiu os seus próprios irmãos lançando dentro de um poço? Onde é que estava Deus quando este homem chamado José, agora na casa de Potifar, tinha de se fazer de empregado, por conta de que na casa em que ele morava, ele não era empregado, ele era dono, e agora ele era empregado? Onde é que estava Deus? Passeou, foi embora, deu adeus, sumiu, desapareceu? Onde é que estava Deus quando pegaram Jeremias, o profeta das lamentações, e colocaram no cepo, colocaram no tronco, e a Bíblia diz que o chicoteavam de dia e de noite? Onde é que estava Deus quando pegaram ao mesmo Jeremias e lançaram dentro de uma cadeia, e a Bíblia Sagrada diz que lhe davam não comida para comer, mas lhe davam fezes para beber?
Onde é que estava Deus quando Paulo e Silas, indo para a casa de oração, está em Atos dos Apóstolos, e indo Paulo e Silas à casa de oração, a Bíblia diz que eles não estavam indo para um bar beber, eles não estavam indo se prostituir, eles não estavam indo fazer nada de errado, eles estavam a caminho da casa de Deus, e foram pegos na metade do caminho, e foram levados para o cepo, e foram levados para o chicote, e o chicotearam, bateram até a morte, e o lançaram no calabouço. Aonde estava Deus? Onde estava Deus quando um homem chamado Pedro, ao abrir da sua boca, não falou mal de ninguém, não levantou falso testemunho, mas disse para todos que só Jesus Cristo verdadeiramente salvava, e logo o pegaram, saíram arrastando em praça pública, e o chicotearam, e o lançaram dentro de um calabouço. Onde estava Deus numa altura como essa? Aonde estava Deus? Aonde Ele estava quando as crianças tiveram de ser mortas? Onde é que estava Deus vendo mãe chorando copiosamente nos tempos de Faraó e nos tempos do nascimento de seu filho Jesus Cristo, que foi a mesma coisa tanto para um período como para o outro? Aonde é que estava Deus? Aonde é que estava Deus quando Jeosafá, sitiado por todos os seus adversários, por todos os seus inimigos, e estavam ali querendo escravacar os dentes com a vida deles, querendo matá-los? Talvez você diga: pastor, mas isso é o Velho Testamento. Sim, é o Velho Testamento, mas o que eu quero lhe dizer, querido, que ainda que sendo o Velho ou Novo Testamento, não tem como vivemos uma vida 100% a lá vão ter, vira e volta, vamos ter momentos, como a Bíblia Sagrada diz, tempos ruins. Não tem como, me perdoe, eu não estou pregando aqui o evangelho do glória a Deus, e nem estou querendo que você saia daqui triste ou desanimado, não, mas o que eu quero é que você, em nome do Senhor Jesus, se está dentro da luta, fortalece-se no Senhor e na força do seu poder, porque hoje nós temos armas que eles outrora não tinham, hoje nós temos um Cristo que eles outrora só ouviam falar e esperavam que um dia Ele viesse. Hoje nós estamos muito melhor do que eles, porque hoje sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades. No tempo deles, os seus acontecimentos, bons ou ruins, ainda estavam para serem escritos. Hoje nós temos tudo aqui diante dos nossos olhos, em saber que a Bíblia diz que Ele, o Senhor, não nos deixa só, não nos abandona, e nem toscaneja, nem cruza os braços, mas antes inclina os seus ouvidos em nossa boca, e atento estará a todas as nossas orações. Onde é que estava Deus? Onde é que Ele estava quando Davi, que mal, pelo amor de Deus, o que foi que Davi fez com Saul? O que foi? A Bíblia diz que está escrito que Saul, quando Davi vinha e tocava a harpa para libertá-lo, porque ele estava sendo atormentado por espírito maligno, e Davi vinha cheio de paz, sabe, com boas intenções, e tocava da harpa para que os demônios saíssem de Saul. E a Bíblia diz que Saul pegava a lança e lançava para poder cravá-lo no seu peito. Onde é que estava Deus que, vendo uma coisa dessa, uma injustiça dessa? Como é que pode? O camarada vai para ajudar, o camarada vai para colocar de pé, o camarada vai para expulsar o cão, e um infeliz desse quer cravar uma lança no meu peito? Aonde é que estava Deus quando Davi teve que sair do seu trono? Trono este que não foi ninguém que o deu, mas ele conquistou. Porque quando alguém chega e te dá é uma coisa, quando alguém chega e te dá, você não sabe quanto aquilo custou, você não sabe quanto que teve que suar para adquirir, você não sabe, entre aspas, o valor e o significado daquilo porque ele foi lhe dado. E agora de repente vem Absalão, seu próprio filho, que se levanta contra ele. E agora Davi, que teve que arriscar a vida para chamar a atenção de Deus, matando urso e leão. Davi que teve de confrontar a Golias, correndo o risco de também morrer no campo de batalha.
E agora vem seu filho Absalão, porque se acha melhor do que ele, mais importante do que ele, porque agora está levado pelo aquele pensamento de que pode fazer o que quer como quer, e agora ele vai descumprir um dos grandes mandamentos de Deus, honrar pai e mãe. E agora Davi, o que ele vai fazer? Ele vai sair do trono e deixar com que o filho dele venha e ocupe um trono, o qual ele ainda não tinha o direito de ocupar. Ele vai querer exercer uma autoridade que ele ainda não tinha recebido, mas ele quer porque ele quer, ele quer porque ele quer. E ele então se ausentou. Onde é que estava Deus? Me explica. Cadê ele? Foi embora, passeou, deu adeus, tchau, até logo. Foi-se embora. Onde é que estava Deus numa hora como essa? Onde é que ele estava? Onde é que estava Deus? Na grande frase, Eli, Eli, sabachthani. Deus meu, que negócio é esse? Quando era para multiplicar pão e peixe, tu estava comigo. Quando era para dizer, menina, Talita cumi, levanta-te e anda, trazer dos mortos, tu estava comigo. Quando era para dizer, Lázaro, vem para fora, tu estavas comigo. Quando foi para transformar água em vinho, tu estavas comigo. Sempre quando foi para abençoar alguém, tu estava comigo. Agora porque se trata de mim, Eli, Eli, sabachthani, por que me desamparaste? Por que me deixaste só? Onde é que Deus estava? Vocês sabem dizer? Vocês sabem dizer aonde é que Deus estava? Vocês sabem dizer onde é que ele estava? Porque Jó está dizendo aqui, quem me dera ser como eu fui nos meses passados. Olha, para falar a verdade, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, e quando eu pela sua luz caminhava pelas trevas. Que saudade, sabe? Ele está dizendo isto, como fui nos dias da minha mocidade, quando eu tinha mais vigor, quando, sabe, eu não sentia dor em parte nenhuma do corpo. Agora é dor aqui, é dor ali, é dor acolá, e a única coisa que eu sei sentir é dor. Você não sabe que somos seres biológicos e chega uma certa idade que, querendo ou não, o nosso corpo infelizmente começa a apresentar algumas coisas que quando ainda na infância por loucura fizemos. Sim, eu sei que Jesus Cristo cura. Eu não estou pregando aqui a mensagem da aceitação da derrota, do fracasso, da ruína. Não é isso. Deus não está dizendo, ei, se alegre porque você está sofrendo. Deus não está dizendo isso. Mas Deus está tentando nos levar a entender o que Ele, Deus, trabalhou na vida de Jó. Quem é o homem para que eu estime? Quem é o homem para que eu dele me lembre? Deus falou para Jó, quem é o homem para que eu o estime? E quem é o homem para que dele eu me lembre? Não és tu, porventura, tirado do pó? A tua vida não é como a verdura que logo nasce e logo murcha? Tu não és como o vento do oriente que vem e logo vai? Só que às vezes, meu irmão, às vezes nós esquecemos disso. Eu estou falando isso de todo o coração. Nós começamos a acreditar que as lutas, as dificuldades, é só o diabo quem as cria. Não, é o diabo nem sempre. Se Deus perceber que uma área da sua vida precisa ser trabalhada por Deus, Deus vai trabalhar. Se Deus perceber que uma área da sua vida precisa ser trabalhada, Deus vai trabalhar. Se Deus perceber que existe uma área da sua vida que Deus precisa trabalhar, Ele vai criar meios, circunstâncias e vai permitir com que coisas aconteçam. Eu sei que dói, eu sei que machuca, eu sei que entristece, eu sei que às vezes parece que a gente está só na batalha. Se for preciso, Deus vai trabalhar. E a única forma que nós sabemos muito bem que Deus tende a trabalhar é justamente por esta. Porque Ele está dizendo, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, e quando eu pela sua luz caminhava pelas trevas, como fui nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Quando as pessoas olhavam e diziam, como pode, tudo que Ele faz dar certo, pode ler o livro de Jó, que eu estou dentro do livro de Jó. Você vai ver que a Bíblia diz que Jó ele vai relatar nesse mesmo capítulo que as pessoas vinham até ele, sabe, e batia continência. Por quê? Porque tudo dava certo na vida de Jó. Até Satanás disse,
porque tudo quanto tem, tu tem guardado a ele e a sua casa e tudo quanto tem. Mas começa a permitir que as coisas desandem, que ele vai blasfemar na tua cara. Ele vai reclamar, ele vai murmurar, ele vai fazer, faz isso para o Senhor ver. Mas Deus não é mau, Deus então tudo bem, eu vou te mostrar que eles não vão fazer isso comigo. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim. Quando o Todo-Poderoso estava comigo e os meus filhos estavam à minha volta. Sim, mas você tem que se lembrar que a Bíblia Sagrada diz que enquanto os filhos de Jó eram pequenos, ele podia levá-los para onde eles bem quisessem. Você está me ouvindo? Pode ler. Você esquece, Jó, que quando os teus filhos eram pequenos, você os arrumava e os levava para onde você bem o quisesse. Então se você queria ir para o shopping, você os levava nos braços ou no carrinho. Você arrumava com a roupa que você queria. Se era homem, você colocava a roupa que você queria. Se era menina, você colocava a roupa que você queria. Porém, de repente, essas crianças crescem, agora porque crescem, amadurecem, então agora começam a querer fazer exatamente tudo conforme lhe agrada. E quando você volta no passado, você vai ver em que os filhos de Jó já não obedeciam como deveria obedecê-lo, porque a Bíblia diz que eles faziam festas e banquetes por sua própria conta. E Jó ficava preocupado, porque porventura os meus filhos possam ter pecado contra Deus e blasfemado de Deus em seus corações. Então Jó se levantava de madrugada e ofereceu holocaustos segundo o número de seus filhos. Chega um momento que nós pais, por mais que você queira, por mais que não, é uma realidade que dói, é uma realidade que machuca. É uma realidade que nenhum de nós, infelizmente, por mais experiente que sejamos, estamos preparados para enfrentar. Quando os meus filhos estavam ao redor de mim, sim, ele está falando da perca dos filhos, mas também ele está falando que no passado, porque ele está dizendo, como a minha vida no passado era melhor do que a de hoje. O próprio Deus, ele diz para nunca jamais abrirmos a nossa boca e dizermos isso. Deus, ele proíbe que eu cristão, você cristão, diga em que a nossa vida passada era melhor do que os dias de hoje. Porque os dias de hoje você deve dar graças, porque com certeza para você ter chegado até aqui, você já deve ter vencido a tantas no seu passado. Mas nós nos lembramos sim das coisas boas das quais vivíamos, e esquecemos das lutas pelas quais passamos, que nos trouxe até aqui. Porque é isso que a Bíblia Sagrada diz, que tendo de passado a luta, tendo nós vencido a batalha, a Bíblia diz que logo esquecemos de todo o sofrimento que Ele nos causou. Está na Bíblia Sagrada isso também. Meu Deus, eu acredito sim que você já deve ter andado a pé. Eu acredito que você já teve de pegar um busão. Eu acredito que você já teve de ter cheirado o sovaco dos outros, querendo ou não, de tão apertado, acochado que estava. Eu acredito sim. Eu acredito que já teve tempo da tua vida, da tua história, que se você trazer a lembrança, em que você já teve de partir o ovo no meio, e olhe lá, que talvez nem no meio você tinha como partir, porque não tinha como, porque não tinha. Talvez você já teve um momento da sua vida, de você ter que correr para o carvão, porque não tinha dinheiro para o gás, quanto mais o fogão. Talvez você já teve tempos da sua vida em que você precisava fazer uma consulta e não sabia nem como, porque a única consulta pela qual você tinha que fazer precisava de dinheiro e nem dinheiro você tinha. Mas tudo isso você venceu. Por tudo isso você venceu. Por tudo isso você deu a volta. Mas às vezes, sem nós percebermos, nós esquecemos disso. Mas a grande pergunta é, mas espera ainda, tudo bem, mas com quem Deus está numa situação como essa? Isaías capítulo 57. Espero que o meu amigo esteja falando com você nesta manhã, amém?
Sim, pastor, eu sei de tudo isto. Eu sei de tudo isto. Então começa a alegrar o seu coração. Porque em Isaías capítulo de número 57, a Bíblia Sagrada diz assim, Isaías 57, versículo de número 15. A Bíblia Sagrada diz assim: porque assim diz o alto e o sublime. Só em lermos esse versículo, ao começo dele, nós já ficamos naquele pensamento: nossa, se ele é alto, e se ele está num lugar altíssimo, então ele é inalcançável para mim. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade. Que habita onde? Na eternidade. Você sabe o que quer dizer isso? No meu passado, no meu presente e no meu futuro. Deus está nessas três instâncias. Deus está no meu passado, então quando eu olho para Ele, eu vou perceber que sim, que Deus nunca me deixou só, que Deus nunca me desamparou. E quando eu olho aqui para o meu presente, eu olho para o meu passado, então eu já tenho uma ideia de como vai ser o meu futuro, porque se Ele não me abandonou lá, por que Ele vai me abandonar aqui? Porque Deus habita na eternidade, cujo nome é santo. Ele é conhecido por ser santo. Nós somos pecadores, nós somos falhos, mas às vezes parece que nós perdemos essa consciência. Abrimos a boca e dizemos assim: Senhor, perdoa-me dos meus pecados, mas às vezes já é um costume que nós temos, já não vem realmente de uma consciência, de quem está realmente consciente que é um pecador. Porque nós somos pecadores, irmão. O tempo que nós temos em servirmos a Deus, o tempo que nós temos em servirmos a Deus, não nos torna melhor em nada. No sentido de o que eu quero dizer é que não faz de mim, não faz de você eu não ser pecador. Não, nós permanecemos pecando. E quando nós lemos essa parte do versículo, Ele é santo, então nós ficamos: meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? Num alto e santo lugar habito. Alto, como é que eu vou alcançar isso por caridade? Num alto e santo lugar habito, como também, espera ainda, de repente Ele me surpreende. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga, ele vai dizer agora onde é que ele está. Não, está fraco, diga agora, ele vai dizer aonde ele está e com quem ele está. Você está preparado? Ele diz que Ele está na eternidade. Ele diz que Ele é santo e habita no lugar santo. Ele diz que habita num alto e santo lugar. Sim, glória a Deus. Mas de repente, olha o que é que Ele diz. Como? Igualmente. Então eu vou ler todo o versículo começando. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo, no alto e santo lugar habito, como também, igualmente, do mesmo jeito, da mesma maneira, da mesma forma, como também, igualmente, do mesmo jeito, da mesma maneira, da mesma forma, com contrito e abatido de espírito. Uau! Eu tenho que ler de novo, porque Deus está dizendo aqui que Ele, Deus, habita em um lugar alto, altíssimo, num santo lugar, que o seu nome é santo. Ele habita na eternidade, e Ele está dizendo que também habita somente com os felizes e os contentes e os alegres e os vencedores. Diga glória a Deus. Não. Olha com quem Deus habita. Olha onde Deus está e com quem Deus está. Você está triste? Você está abatido? Você está esmorecido? Você está contristado de coração? Seu coração está abatido, triste, você não tem forças para orar, você não tem ânimo para vir à igreja, você não tem força para ler a palavra de Deus, nem ânimo para ir trabalhar você está tendo. Pastor, não estou com ânimo para nada, nem para viver, já pensei até ainda acaba a minha própria vida. Pois é, Deus está sabendo disso.
Deus sabe que os seus pensamentos, infelizmente, não é voltado só para os problemas, mas está se voltando até contra você mesmo. Isso acontece quando Satanás começa a querer te convencer, se é que ele não está conseguindo te convencer, de que Deus não se importa contigo, de que Deus não liga para você, de que não importa quanto a porta bater, nenhuma vai ser aberta, de que não importa quanto tempo você coloque louvor na sua casa, ou quanto você se anime através de louvor, quando terminar o louvor é como que se descarregasse a bateria. E aí de repente Deus me surpreende. Louvado seja o nome do Senhor, porque de repente eu digo, o que? Eu estou lendo isso, é verdade? Será que isso é verdade? Porque a Bíblia diz, como também com o contrito. O Senhor está dizendo que o Senhor é sublime, o Senhor mora na eternidade, o Senhor mora no santo lugar, o Senhor mora num lugar altíssimo, e de repente, ao invés do Senhor dizer que mora, habita e está só com quem está com a vida lá vão ter, com a vida maravilhosamente maravilhosa, com quem você olha e diz, nossa, Deus está com ele, porque olha a felicidade dele, tudo está indo bem, muito obrigado, onde a porta que ele bate se abre, onde ele toca a mão é toque de Midas, a coisa acontece, porque é esse tipo de pensamento que nós temos. Nós achamos que para Deus estar com a pessoa, tudo tem que estar indo a mil maravilha, e se as coisas começarem a dar errado, é porque Deus abandonou, é porque Deus abandonou, é porque Deus não se importa. Não, porque se Deus se importasse comigo, não haveria problema. Sim, pastor, eu sei que tem problema, mas do jeito que está. E nós somos levados a esse pensamento. Você sabe o que é interessante? É que pare para pensar em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Meu Deus, pare para pensar. Todos conhecem aqui um pouco da minha história. Louvado seja o nome do Senhor por isso. A Deus toda honra e toda glória. Meu Deus, eu comecei a minha vida sendo um zelador, não estou desclassificando a profissão. E ralei, e até que para a glória de Deus cheguei a ganhar um excelente salário, na época quase 9 mil reais. Isso em 1997. E o que é interessante, que eu me lembro como hoje, Deus sabe a verdade. O pastor Carlos Salles estava na porta da antiga sede, na Avenida Tristão Gonçalves 762, no centro da cidade. E ele estava lá, de bracinhos para trás. E eu cheguei para o pastor Carlos, eu disse assim, pastor, eu posso lhe fazer uma pergunta? Ele disse, pode sim. Pastor, me diga uma coisa, o que é viver pela fé? Eu estava começando ainda. E ele pegou e disse assim, Onassis, você acredita que Deus pode suprir as tuas necessidades, você ganhando menos do que está ganhando? Eu disse, acredito. Isso é viver pela fé. Ele disse só isso. Ele não queria dizer que eu iria passar pelo miserê, não era isso, porque Deus não quer isso, você sabe muito bem, Deus quer que nós prosperemos. Mas às vezes parece que meio que nós, não sabemos lidarmos com o que temos, e às vezes nos perdemos e passamos a mão pelos pés e voltamos para a luta de novo, e não aprendemos e voltamos de novo, e voltamos de novo, até Deus esperar que nós aprendamos e não voltemos de novo. E aí você sabe muito bem da história, que eu larguei tudo, e realmente eu larguei tudo, porque ganhava um bom salário, e Deus sabe a verdade, com poucos meses eu estava pedindo esmola. Eu subia no altar, pregava no culto de segunda-feira, culto de prosperidade, no culto de terça-feira, culto de cura, no culto de quarta-feira, culto da família, no culto de quinta-feira, causas impossíveis, no culto de sexta-feira, cura e libertação, no sábado eu saía para pedir esmola, ia nos bairros distantes, nos bairros longínquos, onde ninguém jamais tinha um risco de me conhecer. A pergunta que eu faço é, você sabendo disso, você teria ficado numa igreja que o pastor no sábado sai pedindo esmola?
Você conseguiria ver Deus na minha vida? Você conseguiria dizer assim: nossa, Deus está com ele? Me diga, pelo amor de Deus. Você conseguiria me dizer isto? Sim, Deus é com o meu pastor. Por quê? Porque olha, ele prega na segunda, ele prega na terça, ele prega na quarta, ele prega na quinta, ele prega na sexta e no sábado ele pede esmola. Sim, Deus está com ele. Porque nós temos esse pensamento que para Deus estar conosco, tudo tem que estar indo muito bem, obrigado. E não é isso que Deus está dizendo. Ou quando nós somos levados àquele pensamento, só pode estar em pecado, não pode uma coisa dessa. Não, ele só pode estar em pecado porque ele prega de segunda a sexta e no sábado pede esmola. Dá para você parar para pensar? Pense um pouco. Quando uma pessoa fica enferma, quando uma pessoa fica doente, ela é levada por toda a ordem de pensamento: eu só posso estar fazendo alguma coisa errada. Isso nos martiriza, isso, sabe, vai minando a nossa fé. Isso vai nos acabando por dentro. Quando alguma coisa desanda dentro da nossa casa, meu Deus, aonde é que eu errei? Onde é que eu posso estar errado? O que é que eu posso estar fazendo de errado, meu Deus? E aí de repente você está contristado, está triste, está abatido, agora sua alma está desfalecendo, e a primeira coisa que o diabo vai tentar lhe dizer é que Deus não está contigo no quarto quando você ora. O diabo agora vai simplesmente dizer que você não merece Deus. As pessoas vão vir de todos os lados, te condenando, te acusando, te apontando. Isso parece um mártir na tua vida. Agora você está com vergonha das pessoas, você está com vergonha de Deus, você está com vergonha de você mesmo. E o diabo ali como que mata piolho, sabe? Mas hoje Deus está falando com você: ei, em nome de Jesus, escute, porque não sou eu que estou lhe dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. E sim, Ele está na eternidade, sim, Ele é sublime, sim, Ele está num alto lugar, sim, Ele é altíssimo, sim, Ele é santo. Mas Ele está dizendo para mim e para você: sim, eu habito em todos esses lugares, mas eu quero te surpreender. Ei, eu quero surpreender você. Se você está triste, nem por causa disso eu te abandono. Eu estou com contrito. Eu estou com esse que está contristado, triste, abatido, esmorecido, cabisbaixo, que está pelos cantos, que já não aguenta mais, que não suporta mais, que já está capengando, como diz o matuto, que se ora ou não ora já não faz tanta diferença, se lê Bíblia, se não lê já não faz tanta diferença, se vem à casa de Deus ou não vem já não faz tanta diferença. Por quê? Porque já está contristado, está triste, está abatido, e Deus está dizendo para você nesta noite: ei, eu moro no sublime lugar, eu moro no lugar altíssimo, eu sim sou santo, pode ter certeza disso, mas nem por conta disso eu vou abrir mão dos que estiverem contristados e abatidos de espírito. Por isso que ele diz em Mateus, capítulo de número 11, versículo 22: vinde a mim, vós que estáis felizes, vós que estáis fortalecidos, vós que sois vencedores, porque é só para esses que eu olho. Diga glória a Deus. Não! Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregado. É desses que eu gosto, é desses que está na luta, está na dificuldade, está no problema, porque é humano, meu irmão. Ei, você não é super crente não. Tem hora da fraqueza sim, tem hora que a gente se sente um nada sim, queira deixar de ser eu sou super Deus, poderoso é Deus, autoritário é Deus. Nós somos pó, nós somos cinza. Tem hora que a gente chora, tem hora que a gente fica com raiva, tem hora que a gente quer ficar dentro de casa trancafiado, trancado e não quer ver a cara de ninguém. Sim, tem hora sim, porque nós somos humanos. Tem hora que às vezes nós queremos ficarmos isolados de tudo e de todos, mas mesmo assim Deus jamais vai te deixar só. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: é o homem que te abandona, não Deus. Jamais vos deixarei, jamais vos desampararei. Eu estarei convosco até a consumação do século. Porque ele diz, para terminar:
como também com contrito e abatido de espírito. Mas para quê, pastor? Eu já estou triste, já estou abatido, já estou esmorecido, já estou cabisbaixo, já estou me sentindo derrotado, vencido. Aí ele vai e diz assim, como também com contrito e abatido de espírito, para propósito. Primeiro, vivificar, trazer novo ânimo, trazer nova vida. Ei, em nome de Jesus de Nazaré, ele diz até o porquê e o propósito de que ele está com contrito e com abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Não para que você permaneça do mesmo jeito, não para que você permaneça da mesma forma. Não. Eu imagino Abraão dando glória a Deus. E a Bíblia diz que ele dava glória a Deus e fortalecia-se no Senhor. Dê glória a Deus, meu irmão. Dê glória a Deus, minha irmã, porque eu sei que a luta está grande, eu sei que o desafio não é pequeno, mas Deus não permitirá que nenhuma dessas lutas te vençam e nenhuma delas virá além do que tu possa suportar. Eu sei que tem hora que parece que, meu Deus, não vai chegar do outro lado. Parece que tem hora que, sabe, é maior do que nós. Parece que é uma coisa que não se vence nunca. Parece que é uma coisa que vai se arrastando. Parece que é uma coisa tão demorada. Parece que é uma coisa tão difícil. Parece que é uma muralha intransponível. Parece, só parece. Ei, vocês estão me ouvindo? Só parece, porque não é. Porque a Bíblia diz: cuidei de toda a aparência do mal. Tudo que o diabo quer que você acredite no seu fracasso. Repito, tudo que o diabo quer é que você acredite no seu fracasso. Tudo que o diabo quer é que você acredite na falta. Tudo que o diabo quer é que você acredite na sua incapacidade. Tudo que o diabo quer é que você acredite, é que você creia de forma contrária a tudo quanto Deus tem reservado e preparado para você. Porque a Bíblia Sagrada diz que até a Cristo foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Você acha que nós não somos levados ao deserto? Sim, eu não sou melhor do que Jesus de Nazaré. Tem horas que Jesus pega-nos na nossa mão e diz: vamos para o deserto, filho, vamos para o deserto, filha. A Bíblia diz que Deus tirou Israel do Egito, mas não levou para o oásis, não levou para a campina. O único que foi para a campina se deu mal, que foi para a campina de Sodoma e Gomorra, enquanto que Abraão foi para o deserto e se deu bem, porque é no deserto que Deus diz: eu sou contigo. É no deserto que Deus diz: eu sou contigo. Não é no oásis, não é na campina, não é na mata verde, não, é no deserto. Mas chega um momento que, resistindo firme, permanecendo firme, acreditando que não nos deixa nem nos desampara, aí vem os anjos do Senhor para servir. Vem os anjos do Senhor para servir. Serviu Israel no deserto quando saiu lá dentro do Egito. Serviu a Cristo quando venceu Satanás no seu campo minado. Você vai ter um momento na tua vida que você vai dar glória a Deus pelo deserto que você está passando. Quem hoje te vê chorando vai te ver sorrindo. Quem hoje olha para você e diz: já era, morreu, acabou, não tem mais jeito, vai ter que levantar a cabeça e dizer: rapaz, olha, só um Deus vivo para estar com essa pessoa. Aleluia, aleluia. Todos que têm Bíblia no celular ou Bíblia, abre em 41. Vou lhe dar um versículo. Guarda, escreve no teu coração. Mas tem como mandamento. Esse daqui você não conhece não, tenho quase certeza. Salmo 41. Marca na tua Bíblia, faz alguma coisa, decora, escreve, bate foto, tira foto, faz o que for, pega aquela Kodak que está lá na tua casa. Tchau! Esse versículo aqui você não conhece não. Pastor, eu conheço toda a Bíblia. Amém, pô, vou te lembrar desse. Eu aguardo, eu espero.
Todos acharam Salmos 41? Agora eu quero que você leia na sua tradução. Leia na sua tradução. Quando eu lhe disser 1, 2, 3, mas leia em voz alta. Leia em voz alta e depois nós vamos lermos juntos, amém? Esse versículo aqui parece que você não conhece ele. Escreva no papel, coloca lá na porta da geladeira. Pá, tá aqui, agora eu quero ver, Satanás. Todas as vezes que você vier com essa história, eu vou ler esse versículo e vou mandar recado para ti. Coloca lá, quer seja logo quando você liga o seu celular, coloque esse versículo lá. Salmos 41, por que Davi nunca perdeu a esperança em nenhum dos homens de Deus no Novo e Velho Testamento? Salmos 41, eu vou contar até 3, você lê em voz alta. 1, 2, 3, versículo 11. De novo, versículo 11. Por quê? Oh glória! Por isto conheço eu que tu estás comigo. Tem tradução que diz que tu me favoreces. Por isso conheço que tu está comigo, que o meu inimigo não triunfa de mim. Você acha que se Satanás pudesse ter te vencido, não já teria te vencido há tempo atrás? Você acha que se Satanás não pudesse ter lhe parado, já não teria parado você tempos atrás? Você não acha que se Satanás pudesse impedir o seu progresso, impedir o seu crescimento, você não acha que ele não já teria feito isto? Ou você acha que o diabo está por brincadeira ou para brincadeira? Você não está entendendo? Eu termino lendo mais uma vez. Por isso, por esta causa, conheço eu que tu estás comigo, ou que tu me favoreces, como algumas traduções. Por isto conheço eu que tu estás comigo, que o meu inimigo não triunfa de mim. Não me vence, não te vence, não nos vence e nem vai vencer, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. O teu Deus que te sustenta com a destra da sua justiça, em nome de Jesus. Por isso eu sei que o Senhor está comigo, porque o meu inimigo, o nosso inimigo, não triunfa contra mim nem contra você. Ou você acha que se Satanás pudesse, ele não já teria lhe derrubado de vez? Pronto, está na lona, acabou-se. Está na luta? É porque o inimigo não pode te vencer, porque Deus está contigo, Deus está com você. Amém? Coloque-se de pé, por favor. Deus está com você. Não tema, o Senhor é tua força e fortaleza e refúgio. Que Deus te abençoe.